Olá mais uma vez, entusiastas do mundo automotivo. Vamos direto ao assunto. Está cada vez mais difícil encontrar carros 0 km com câmbio manual sendo vendidos aí nas concessionárias, e o mercado de veículos usados com câmbio automático também está crescendo bastante, ou seja, o número de veículos com transmissão automática está cada vez mais alto aqui no cenário brasileiro, mas com isso também aumentam as dúvidas dos proprietários em relação às manutenções desse tipo de transmissão. Por isso então eu tenho que alertar vocês hoje, a respeito de quando você deve trocar o óleo da transmissão automática e quando você não deve trocar o óleo da transmissão automática. Bem, então vamos começar primeiramente falando quando você deve realizar essa manutenção. E olha só, em muitos manuais nós já temos essa orientação escrita dando intervalo de troca. Como, por exemplo, alguns veículos determinam a substituição do óleo lubrificante a cada 120.000 quilômetros, outros a cada 80.000 ou até mesmo prazos por cerca de 50.000 quilômetros. É importante entender que a substituição do óleo da transmissão automática é uma manutenção preventiva, e quanto mais manutenções preventivas você realizar, menor será o desgaste de todo o conjunto da transmissão. Ou seja, maior será a durabilidade da transmissão automática, é claro, também melhor será a eficiência, ajudando até mesmo na questão de economia de combustível. Portanto, se você observando o manual do seu carro e não viu nenhuma recomendação explícita sobre intervalo de troca, ou até mesmo estava escrito na seção de transmissão automática que não há necessidade de substituição do óleo da transmissão, é importante antes você verificar na seção de uso severo do veículo, como por exemplo é o caso de alguns veículos, que existem exatamente esse tipo de orientação que não há necessidade de substituição. Porém, em caso de uso severo, existe então o intervalo de troca do óleo da transmissão, e assim você deve obedecer esse intervalo de troca. Agora, se você não sabe, ou até mesmo quer realizar esse tipo de manutenção, uma orientação dada pelos especialistas é a cada 5 trocas de óleo do motor realizar então uma troca do óleo da transmissão automática. E aí você deve estar se perguntando, mas poxa, por que a cada 5 trocas e até mesmo, por que o óleo da transmissão automática dura mais do que, por exemplo, o óleo do motor? Existem diversos motivos para isso. Primeiramente, como eu disse para vocês, quanto mais manutenções preventivas maior será a durabilidade, aí do conjunto de transmissão, e sobre a durabilidade do óleo lubrificante, está diretamente relacionado que, a transmissão automática, ele é um ambiente completamente fechado e não tem contato direto com agentes externos, como por exemplo no caso do motor. Pois o óleo lubrificante do motor tem contato com os produtos da combustão, com os vapores do combustível e até mesmo com o ar, que pode estar carregado de impurezas, ou seja, isso gera um aumento de contaminantes desse óleo lubrificante, o que gera uma degradação, e assim, redução das suas propriedades. E no caso do óleo lubrificante da transmissão automática, ele tem único e exclusivamente o contato com os componentes internos, que sofrerá uma degradação muito mais elevada, em caso, por exemplo, de um uso severo, seja uma condição fora de estrada, seja carregando carga, puxando reboque e principalmente o uso dentro de trânsito intenso, aonde o lubrificante tem uma tendência de sofrer um superaquecimento. Portanto, realizar uma troca a cada 50.000 quilômetros vai ajudar na durabilidade aí do conjunto, mas se você tem ali uma recomendação, por exemplo, de um intervalo maior determinado pelo manual, pode seguir tranquilamente. Mas o importante é claro, você utilizar o óleo lubrificante recomendado no manual, ou seja, respeitar as normas ou então o óleo lubrificante que exceda todas essas propriedades. Eu acredito que muitas pessoas devem estar pensando, poxa, mas realizar uma manutenção como essa fica muito e muito caro, é importante você colocar no papel até para poder entender os valores o qual você vai pagar de acordo com o quilômetros rodado. E na maioria dos casos nós temos o custo de manutenção, como por exemplo, a substituição do óleo lubrificante do câmbio automático, saindo mais barato do que a troca do óleo do motor.
Isso porque, como eu disse para vocês, o intervalo de troca do óleo da transmissão é muito maior, e se você somar, por exemplo, 5 trocas de óleo do motor, o valor pode sair muito mais elevado, comparado, por exemplo, o valor aqui do óleo lubrificante da transmissão. Então é importante você fazer primeiramente esse custo. E também levar em consideração o custo de reparo de uma transmissão automática, que em muitos casos, pode superar facilmente R$ 5.000, e em alguns veículos passando até de R$ 20.000. Portanto, uma manutenção preventiva é essencial para evitar problemas, e é exatamente quando você tem problemas na transmissão que não é indicado você realizar esse tipo de manutenção. Até mesmo porque, como eu disse para vocês, a substituição do óleo lubrificante é uma manutenção preventiva, e não é o óleo que vai sanar os problemas mecânicos na transmissão. E para você então saber se você pode ou não, é importante você levar o seu carro para uma oficina para realizar uma avaliação. Muitas vezes, através de uma avaliação simples, é possível então identificar se é possível ou não realizar esse tipo de manutenção, como por exemplo, através de um test drive. Se o mecânico que você conhece for de confiança, perceber uma certa patinação, ruídos elevados, trancos ou então dificuldades nas trocas de marcha, já pode então apresentar problemas mecânicos de desgastes dos componentes internos. Novamente, não é o óleo lubrificante que vai sanar esse tipo de problema. Como também com a própria máquina que realiza as trocas do óleo lubrificante, é possível também fazer a verificação de alguns parâmetros, seja como, por exemplo, a pressão da linha da transmissão automática, a pressão do óleo lubrificante, como também a própria pressão da bomba de óleo da caixa de transmissão, e com esses parâmetros, é possível então já identificar que existe um desgaste muito elevado desse conjunto. E aí o terceiro meio seria algo também muito simples, que é através da própria amostragem do óleo lubrificante. Se ao retirar esse óleo, perceber que está muito escuro, e principalmente ele não é translúcido ao colocar sobre uma luz e não consegue enxergar o lado atrás, e principalmente verifica-se muitos detritos sólidos, como por exemplo limalhas de ferro, isso pode indicar então que essa transmissão tem um desgaste elevado, e principalmente apresenta um acúmulo excessivo de borras. E como todo bom óleo lubrificante, como por exemplo, se não realizar a limpeza, então todas essas sujeiras serão direcionadas ao corpo de válvulas, em direção às válvulas solenoides, que são os componentes responsáveis por controlar o fluxo e também a pressão do óleo lubrificante, que movimenta então pequenos pistões, que fazem o acionamento ali então dos discos de fricção, que são os responsáveis por determinar as marchas e realizar as trocas. Portanto, com esse elemento entupido por borras, o câmbio automático deixará de funcionar, ou então ficará travado em uma única marcha. Portanto, nesse tipo de situação, onde o câmbio já apresenta muitas borras, a substituição pode se tornar então perigosa. Como disse para vocês, é importante então fazer uma boa avaliação, seja no test drive, seja através dos parâmetros obtidos da pressão de óleo lubrificante, ou então análise visual desse óleo. Posso completar o nível do óleo da transmissão? Aí é importante ter atenção, ao verificar que está precisando completar, você precisa fazer também algumas verificações. Primeira coisa, algo simples, que se o nível está baixo pode ter feito então uma análise da retirada do óleo lubrificante, ou seja, devido a essa amostragem. Essa retirada desse óleo, o nível pode estar baixo ou então já começa a ser algo mais grave, como por exemplo vazamentos de óleo lubrificante dessa transmissão, ou então um defeito no trocador de calor, o qual o óleo lubrificante pode estar indo em direção ao arrefecimento ou então está vazando. Então, se está precisando completar, significa que você tem problemas da transmissão. Um outro ponto é a respeito da coloração do óleo lubrificante. Assim como o próprio óleo do motor, sempre o óleo lubrificante vai ter uma alteração de coloração, ou seja, um óleo novo vermelho completamente translúcido, e à medida que você tem um aumento de quilometragem, o óleo lubrificante tem o seu próprio papel de realizar a limpeza dos componentes internos, proteger contra oxidação, corrosão,
E o óleo lubrificante sofre uma diferença muito grande de temperatura e também os componentes internos têm o seu próprio desgaste e isso vai aumentando. Então, as impurezas também vão dando uma diferença na coloração. Isso é completamente normal o óleo lubrificante ficar mais escuro, isso pela própria ação dele. Para toda a família e seus amigos que têm um carro com transmissão automática, o que basicamente hoje é normal, vai ficar ciente sobre esse assunto. Espero mesmo que você tenha gostado e fique atento aos próximos conteúdos. Um grande abraço e até mais. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like.